sétimo ano! Seja bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. Muita atenção! Pegue seu caderno, seu lápis, borracha, faça todas as anotações possíveis e deixe um capricho maravilhoso nesse caderno, hein? Hoje nosso assunto é o conjunto dos números inteiros. A letrinha Z representa o conjunto dos números inteiros. Nós já sabemos que os números inteiros podem ser positivos e negativos, né? A gente já viu isso. E qual é o objetivo então da aula de hoje? Hoje é representar esses números inteiros e identificar antecessor e sucessor dos números inteiros. Então vamos lá? Com o seu caderno na mão, não perca nada, anote tudinho, hein? Deixe um capricho total com o título, né? O conjunto dos números inteiros, tá certo? Então vamos lá, ó, que a prof deixou aqui, ó. No conjunto dos números naturais, temos a letra N, que representa os naturais, e quais os números que compõem esse conjunto? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Esses são os números naturais. Como as representações 2 e mais 2 têm o mesmo significado, o conjunto dos números naturais também pode ser escrito desta forma aqui, ó, que eu coloco o conjunto dos números naturais, a letra N, é igual a 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Isso é representação do conjunto dos números naturais. A letra N para conjunto dos números naturais, certo? E outra coisinha importante que sempre é legal recordar é, como é um conjunto, gente, certo? Sempre representar através de chaves, porque o conjunto tem que ter uma limitação, onde ele inicia, onde ele termina. Tudo bem? Combinado? Então, conjunto dos números naturais, ó, são só os números positivos, beleza? Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, o mais 10, mais 25, o número mais 100, são chamados de números inteiros positivos, correto? E os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 25, menos 100, são chamados números inteiros negativos. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Ficaria assim o conjunto dos inteiros, ó. Z é igual reticências, porque significa que ele ainda continua, quer dizer, eu posso ter ali o número menos 20, menos 2021, certo? E a prof trouxe a representação do menos 5 até o mais 5. Também ali continua o conjunto, ó. Reticências é uma representação de que aquilo é infinito, ainda tem algo para vir depois deste número. Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tanto os positivos quanto os números negativos, incluindo o zero neste caso. A letra Z, então, conjunto dos números inteiros, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A letra N, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é o conjunto dos números naturais, tá? Então, observa bem bonitinho ali, ó. Eu tenho o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Observe que menos 4 é um elemento de Z, mas não é elemento de N. Tudo bem? O menos 4, ó, eu tenho esse menos 4 lá no conjunto Z, mas não tenho o menos 4 no conjunto dos naturais. Então, como que eu posso representar isso? Nós dizemos que menos 4 pertence ao conjunto Z. E representamos menos 4
pertence a Z. Esta letrinha representa a palavra pertence, é um símbolo para pertence. E menos 4 não pertence ao conjunto N e nós representamos menos 4 não pertence ao conjunto N. Então, olhando aqui para a prof, ó, nós temos dois símbolos. Ó. Existe o símbolo que é para pertence, que o número pertence àquele conjunto, ou não pertence. Ó. Ou o número não pertence ao conjunto que a gente está dizendo. O símbolo é o mesmo. É uma letrinha E, assim arredondada, tipo com um C, né? E aqui, quando eu corto essa letra, gente, significa não pertence. Ele não está dentro do conjunto. Tudo bem? Então, pertence e não pertence. Esses símbolos marca lá no seu caderno para deixar bem caprichado, para não se perder em nada. Porque agora vem um exercício. Nós vamos completar com o símbolo de pertence ou pelo não pertence, aqui dentro desses numerozinhos. Então, vamos ver, ó. Menos 12 dentro do conjunto N. N é o que mesmo? Números naturais. Menos 12 está dentro do conjunto dos números naturais? Não. Então, menos 12 não pertence aos números naturais. Agora, outra afirmação. 0 e o Z. 0 está dentro do conjunto dos números inteiros? Que a letra Z é número inteiro. 0 está. Então, nós colocamos que 0 pertence ao conjunto Z. Outra, menos 75 e a letra Z. Letra Z, conjunto dos números inteiros. O menos 75 faz parte desse conjunto? Sim, o menos 75 faz parte deste conjunto. Então, menos 75 pertence ao conjunto Z. Agora, o número menos 2,5 pertence ao conjunto Z? Menos, sinal negativo, até tem dentro desse conjunto. Mas temos números com vírgula nesse conjunto? Não. Então, o 2,5 não pertence. O Z, a gente já lê, conjunto dos números inteiros. Ele não pode ter vírgula, ele não é fração, ele tem que ser número inteiro. O número 36 no conjunto N, que é números naturais. O 36, sim, ele faz parte desse conjunto. Portanto, eu coloco o símbolo pertence. O 36 pertence a N. E agora a raiz de 25, dentro dos naturais. Tem raiz de 25? Claro que tem, gente. Quanto que é a raiz quadrada do 25 mesmo? 5. E 5 está no conjunto dos naturais. Portanto, eu digo que raiz de 25 pertence ao conjunto dos naturais. Fácil, fácil? Vamos continuar o nosso conjunto dos números inteiros, tá? Agora, nós vamos falar sobre a reta numérica. Aqui diz assim, ó, considere a reta R abaixo. Para representar os números negativos e os números positivos sobre ela, começaremos com a escolha de um ponto que será a origem. Vamos escolher o ponto 0. Agora, precisamos escolher uma unidade. Por exemplo, OI, sendo a medida de OI igual a 1 centímetro. Então, eu determinei agora que essa minha unidade entre esses intervalos será de 1 centímetro. Tudo bem? Então, continuando a desenhar a nossa reta numérica. Então, a partir da origem 0, marcamos os outros pontos usando a mesma unidade. Então, nós temos a reta numérica, o 0, e nós decidimos marcar de 1 em 1 centímetro. Todos os valores para o lado positivo, para o lado direito, desculpa, são os valores positivos. Para o lado esquerdo, sentido negativo. E nós temos o 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e infinito. A mesma coisa para o lado negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Certo? Então, essa é a nossa reta numérica. O que a prof quer? Ó? O ponto X está no sentido positivo.
a 3 unidades do zero. Corresponde ao número positivo 3 ou mais 3. Ó, o x mais 3. O ponto y está no sentido negativo, a 1 unidade do zero. Corresponde ao número negativo menos 1. Então, o valor y menos 1. Matematicamente, dizemos que o ponto x tem abscissa mais 3 e o ponto y tem abscissa menos 1. Tudo certo? O que vem a ser então essa palavrinha abscissa? O número correspondente a essa letra, tá certo? Ó, matematicamente, dizemos que o ponto x tem abscissa mais 3 e o y tem abscissa menos 1. Facinho? No seu caderno, então, vamos exercitar. Essa daqui, como é bem simples, você pode responder só oralmente, mentalmente, como você preferir, tá? Mas respondam antes do que a prof coloca a resposta aqui na videoaula. Então, vamos lá. Usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Ponto A de abscissa mais 3. Ponto R de abscissa menos 4 e o ponto S de abscissa menos 1. Então, desenhando a reta numérica, desenha a reta numérica, pensa no intervalo que deverá ficar, todo lado direito é positivo, todo lado esquerdo vem os números negativos. E o que eu tenho que representar? O ponto A de abscissa mais 3. Então, onde fica o ponto A de abscissa mais 3? Ali, no número correspondente ao número mais 3, para o lado direito do zero. E agora, onde que eu devo desenhar ou marcar o ponto R, que tem a abscissa menos 4? Procura onde está o menos 4 e a letra R é correspondente ao número menos 4, por isso ficará aqui. E S de abscissa menos 1. Menos 1 está para o lado esquerdo na reta numérica e o menos 1 está aqui, portanto, ele corresponde à letra S, que era o que a professora tinha pedido para vocês. Combinado? Deu certo esse exercício? Vamos continuar que tem mais uma coisinha diferente aí ainda, hein? Para nós sabermos, ó. Aqui a prof trouxe o que é antecessor e sucessor. Antecessor, que vem antes. Sucessor é aquele que vem após. Mas como fazer isso nos números negativos, né? Para o conjunto dos números inteiros, certo? Quando falamos em antecessor e sucessor de um número inteiro, nos referimos ao número imediatamente anterior e ao imediatamente posterior a ele, respectivamente. O que é a palavra respectivamente? Logo em seguida, aquele na mesma ordem, tá? Então, nós temos essa reta numérica, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Para o lado esquerdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Observe aqui o número mais 3, tá certo? O mais 3, vamos lá. Esse mais 3 está antes do 4, certo? Então, eu digo que o mais 4 é sucessor do número mais 3, beleza? Porque vem depois. E o número mais 2 é o antecessor desse mais 3. Viram como que fica facinho? Para o lado direito, sucessor, para o lado esquerdo, o antecessor. Vamos lá. Então, a prof colocou, ó, sucessor de mais 3 é mais 4. E antecessor de mais 3 é mais 2. Vamos para o próximo número. Circulei o número menos 1. Vamos pensar também, ó, menos 1, sucessor deste número. O que eu vou olhar? Para o que vem após ele, olhando na reta, conforme eu faço a leitura na língua portuguesa. Ó. Então, o 0 é o sucessor do número menos 1. E o número menos 2 é o antecessor deste menos 1. A prof também trouxe tudo escritinho, ó. Sucessor de menos 1 é 0, antecessor de menos 1 é menos 2. Muito fácil? É muito fácil, mas precisa anotar que serão várias informações sobre esse novo conjunto numérico, né?
porque ele é novo no 7º ano, certo? É o ano que vocês estão aprendendo o conjunto dos números inteiros. Então anotem tudo, tudinho. E agora vamos aos exercícios. Aprendemos, vimos o que é antecessor e sucessor e agora vamos lá para ver se a gente aprendeu. Considere o conjunto dos números inteiros e escreva o antecessor de mais 8, o sucessor de menos 10, o antecessor de menos 15. Sempre pensem na reta numérica, gente. Pensou na reta numérica, não vai ter erro. O sucessor é sempre aquele que vem depois e o antecessor é o que vem antes. Portanto, quem é o antecessor de mais 8? Antecessor de mais 8 é o que veio antes, mais 7. E agora nos negativos. O sucessor de menos 10. Sucessor é aquele que vem depois. Lembre da reta numérica. Como que ficariam os números, certo? Quem é o sucessor de menos 10? Acertou, se você marcou que é o menos 9. Então, se você acertou o sucessor de menos 10, que é o menos 9, com certeza irá acertar o antecessor de menos 15. O antecessor de menos 15, lá na nossa reta numérica, é o que vai ficar para o lado esquerdo, então é o número menos 16. Muito certo tudo? Que legal, gente. Acompanhando ainda. O que a prof trouxe agora? A questão número 2. Um número tem como antecessor menos 5. Qual é o sucessor desse número? Olha a frase agora. Não leia e já responde tudo correndo, tá? Ler com atenção. Dica da prof. Edilcleia é ler 2 vezes. Primeira vez obedece à língua portuguesa, na segunda vez vamos aos pouquinhos. Um número tem como antecessor o menos 5. Um número, ainda não sei quem é, mas esse número tem como antecessor o menos 5. Mas a pergunta é, qual é o sucessor deste número? Então vamos lá, reta numérica, desenhei. Como eu tenho, um número tem como antecessor o menos 5. Eu tenho aqui o menos 5. Se ele é o antecessor do número, o número em questão é o número menos 4. E a pergunta é, qual o sucessor desse número? O sucessor de menos 4 é o número menos 3, conforme a gente tem visto anteriormente. Portanto, o número menos 3 é o número que nós estamos procurando. E está aqui, esse número é menos 3. Então, viram quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje do conjunto dos números inteiros? Deixem tudo anotado que será importante para você rever o seu caderno. Caso você precise, você pode rever a videoaula. Aproveite essa oportunidade. Deixe tudo bem caprichadinho e aprenda muito com isso, tá certo? Chegando ao final da nossa videoaula de hoje, muito obrigada por sua atenção. Espero que tenha gostado e aprendido bastante coisa. Um beijo no coração da prof. Edilcleia e bye bye, até a próxima videoaula.